A Bíblia diz que nos últimos dias, com o aumento da iniquidade, o aumento do pecado, o amor das pessoas se esfriaria. Já não mais haveria amor entre os seus semelhantes. E a gente tem percebido o cumprimento dessa promessa nos nossos dias, em pleno 2023. No século 21, as pessoas não se amam mais, as pessoas não se ajudam mais, as pessoas não se preocupam mais umas com as outras. Sempre estamos preocupados em realizar a nossa vontade, em realizarmos o nosso querer, em cuidarmos daquilo que é prioridade para a gente. E não mais nos preocupamos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Não somente a humanidade de modo geral, mas a gente percebe isso muito nitidamente nos nossos ambientes, nos locais onde nós frequentamos. Se você frequenta uma igreja, talvez você perceberá que ali onde aquelas pessoas se reúnem, existe ausência de amor, existe ausência de afeto, de cuidado, de preocupação, do se importar de fato com o seu irmão, com o seu próximo, com a necessidade do outro. E a igreja, ela caminha na contramão do mundo. Se o mundo não tem amor, a igreja deve ter amor. Se as pessoas não amam mais da forma como deveriam amar, os discípulos de Jesus, a igreja de Cristo, deve amar com o amor de Deus. Nós devemos amar com o amor de Jesus Cristo. É isso que nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, devemos praticar. O verdadeiro amor, o genuíno amor. Mas, ao mesmo tempo, entendermos que a Bíblia diz, quando nós víssemos esses sinais, e na minha opinião, talvez um dos maiores sinais de que Jesus está próximo de voltar para buscar a sua igreja, de que estamos próximos de nos encontrarmos com Cristo, é esse sinal, a ausência de amor. A gente percebe uma sociedade onde está todo mundo ligado, através das redes sociais. A gente tem tantos amigos em diversas redes sociais. Temos tantos amigos, entre aspas, em nossos contatos, no celular. Enfim, seja lá qual for a rede social que você participa, certamente você participa de uma, duas, três ou mais redes sociais. E todos esses amigos, quando talvez você mais precisa deles, eles não estão presentes. Vivemos sempre cercados de pessoas, cercados de tanta gente, mas na hora que de fato nós precisamos de alguém, de um amigo, de uma amiga, de alguém próximo, de um irmão, a gente parece que essas pessoas somem, parece que elas nunca existiram. E a gente vive uma ilusão, pensando que estamos tão cercados de gente, nunca estivemos tão cercados de tantas pessoas, de tanta gente, de tanta multidão, mas ao mesmo tempo tão sozinhos. Mas se nós consideramos, se nós afirmamos que somos discípulos de Jesus, devemos ter as práticas completamente diferentes. O que identifica um seguidor de Cristo não é aquilo que ele confessa apenas com a sua boca, também aquilo que ele confessa com a sua boca, mas aquilo que ele confessa com as suas práticas. Então, se o mundo não tem mais amor, se o mundo não se preocupa mais com o seu próximo, se o mundo não mais se importa com a necessidade alheia, nós, enquanto discípulos de Jesus, devemos ter amor para dar. Devemos nos importar com o outro. Devemos cuidar da necessidade daqueles que nos cercam. Devemos ser esse alguém que sempre está prestes, próximo, pronto a ajudar. Ajudarmos o nosso próximo. Ajudarmos aqueles que Deus coloca no nosso caminho. E não necessariamente aqueles que eu escolho para serem os meus amigos. Que Jesus ele conta a parábola do bom samaritano para mostrar que o nosso próximo não necessariamente é o nosso amigo, é um familiar, é alguém que a gente conhece. Mas às vezes o próximo que ele colocará no nosso caminho é alguém que a gente não conhece, é alguém que a gente nunca viu. Mas que nós amaremos essa pessoa com o amor de Jesus, com o amor de Cristo, com o amor de Deus.
em que cuidaremos dessa pessoa como se fosse um familiar, como se fosse um irmão, como se fosse alguém próximo. Esse sim é o próximo que Jesus coloca no nosso caminho para demonstrarmos se somos ou não seguidores de Jesus. E é interessante que Jesus ele fala isso para os seus discípulos, dando exemplo daqueles que fizeram algo por ele, por Cristo ou não. Jesus ele diz que todas as vezes que nós nos preocupamos e fazemos algo para aqueles que estão próximos da gente, para aqueles que ele coloca no nosso caminho, nós estamos fazendo para ele. Quando nós vimos um necessitado, um faminto, e nós demos a ele de comer, quando nós visitamos alguém que estava preso, quando vestimos alguém que estava nu, enfim, quando demonstramos amor nas nossas atitudes. Jesus ele disse que quando nós fazemos isso por alguém, seja ele quem for, seja da nossa igreja ou não, seja ele participante da nossa fé ou não, seja ele um amigo ou não, um familiar ou não, Jesus ele diz: vocês fizeram isso para mim. Eu estou vendo aquilo que vocês fazem. Em contrapartida, quando a gente deixa de fazer algo para alguém, nós estamos deixando de fazer isso para Jesus. Todas as vezes que nós podemos ajudar e não ajudamos, todas as vezes que nós podemos fazer e não fazemos, estamos deixando de fazer para Jesus. Jesus ele quer ser adorado não somente com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. E ser igreja é se doar pelo próximo. Não é uma fé que termina e culmina apenas em minha pessoa, mas é uma fé que me leva ao sacrifício pelo outro. É ter Jesus como exemplo, em que ele morre pelos seus amigos, ele morre pela humanidade. E ele diz o seguinte: não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos, dar a vida por aqueles que estão próximos. E esse dar a vida não é somente morrer, mas é quando nós decidimos viver por alguém. Muita gente diz: eu morreria por tal pessoa, mas às vezes não são capazes de viver pelo seu próximo, não são capazes de viver para a sua família, pela sua família, não são capazes de viverem de forma íntegra, justa, honesta, piedosa para com o outro. Mais do que darmos a nossa vida, de morrermos por alguém, é estarmos aptos e dispostos a viver por alguém. E Jesus procura pessoas que são dispostas a viver pelo reino, mas a viver pelo próximo. É o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E é isso que Jesus espera de nós. Então, se nós podemos fazer algo por alguém, que a gente pratique esse bem, que façamos, que nos doemos, que nos entreguemos de verdade. Não só por aqueles que estão próximos da gente, fisicamente, afetuosamente, mas aqueles próximos que nós não conhecemos, que nós nunca dialogamos, que nunca falamos, que sejamos capazes de fazermos isso por eles também, como Jesus fez por nós. Como Jesus ele deu a vida por toda a humanidade, crentes ou não, evangélicos, cristãos, católicos, seja lá que for. Jesus deu a vida por todos. Então que nós entendamos que a nossa vida deve ser útil para todos aqueles que Jesus colocar no nosso caminho. Que a gente possa entender que servir o próximo não é apenas darmos dinheiro, não é apenas darmos cesta básica, roupa, agasalho, devemos fazer tudo isso. Mas é também compartilharmos do nosso tempo. Compartilharmos daquilo que o dinheiro não compra, daquilo que bens materiais não podem trazer. É o fato de pararmos, às vezes, próximos de alguém e ouvirmos aquilo que ele tem para contar. Quantas pessoas estão carentes de afeto, carentes de uma amizade verdadeira, carentes de conversarem com alguém? Não querem absolutamente nada que o dinheiro compra.
mas querem algo que o dinheiro não pode comprar. E isso todos nós podemos dar. Tem uma frase que eu gosto bastante, ela diz o seguinte: ninguém é tão rico que não possa receber, e ninguém é tão pobre que não possa dar. Certamente nós podemos dar e entregar muito para muita gente. E que a gente possa fazer isso, que a gente possa praticar isso, que a gente possa fazer isso enquanto nós temos oportunidade. Então, seja um pequeno Cristo, sejamos pequenos Cristos pela terra. Às vezes a cura que a pessoa que está próxima de você está precisando não é você colocar a mão na cabeça dela e dar uma ordem, sei lá como as pessoas fazem, para que a enfermidade venha embora. Perdão. Às vezes a cura que essa pessoa precisa é o simples fato de você ouvi-la. Muitos homens e mulheres que estiveram no caminho de Jesus Cristo, que interpelaram Jesus, que passaram pela vida de Jesus, embora tivessem uma doença, tivessem uma enfermidade, tivessem uma necessidade maior, que as levaram até Cristo, a gente percebe que boa parte delas, antes de receberem a cura, conversavam com Jesus. E Jesus fazia questão de parar e conversar com aquelas pessoas. O paralítico no tanque de Betesda, há 38 anos estava ali, acamado, enfermo, doente, buscando a sua cura. Antes dele pedir a cura para Jesus, ele quis conversar com Jesus. E Jesus ouviu aquele homem. Perceba que, às vezes, mais do que colocarmos a mão sobre alguém, orarmos por aquela pessoa e a gente parar para ouvi-la. Ouvir o lamento, ouvir o clamor, ouvir a dor daquela pessoa. E enquanto ela falar, enquanto ela conversar, enquanto ela colocar para fora aquilo que a incomoda, a cura é processual na vida dela. A cura, automaticamente, à medida que ela vai conversando, à medida que ela vai falando, à medida que ela vai colocando para fora, a cura vai acontecendo. A mulher samaritana não foi diferente, ela estava ali tirando água do poço e Jesus a encontra e eles começam uma conversa e aquela mulher, embora num primeiro momento fosse muito resistente, a gente percebe que depois ela tinha muita coisa para falar e muitas perguntas para fazer para Jesus. E Jesus ali ouve a história daquela mulher, conversa com aquela mulher. E aquela mulher sai dali, daquele encontro, daquele poço, de um momento simples de retirar água para matar a sua sede, ela sai dali completamente transformada, entendendo que não precisava somente daquela água, mas que ela tinha encontrado a água da vida, o Messias, o Cristo. Muita gente vai encontrar Jesus quando nós pararmos no caminho dessas pessoas. Muita gente vai encontrar Jesus no momento que nós entendermos que precisamos ouvir tais pessoas. Precisamos encontrar tais pessoas. Encontrar esses que são esquecidos lá no tanque de Betesda, como o paralítico há 38 anos. Tem muita gente que está esquecida dentro da igreja, dentro de suas igrejas, dentro de suas religiões. Esquecidas com as suas dores, seus lamentos, com seus clamores, e não tem ninguém que pare para ouvir tais pessoas. Seja você essa pessoa que vai parar e vai ouvir aquilo que ela tem para dizer. Tantas mulheres, homens e mulheres ali como a samaritana, retirando água, buscando coisas somente para essa vida, mas que gostariam de ter um amigo, uma amiga, que gostariam de ter uma pessoa para poder conversar. Que sejamos tais pessoas. No mundo onde existe ausência de amor, nós precisamos manifestar o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor que Jesus tem pelos seus. E Ele conta comigo e com você, Ele conta com a gente, para que sejamos tais pessoas que não apenas vamos orar, oraremos também. Levaremos tais pessoas para a igreja também, isso é muito importante. Mas mais do que isso, seremos enviados de Jesus por onde quer que nós estivermos. E onde quer que você estiver,
lá você poderá ser usado por Jesus. Lá você poderá manifestar a graça de Jesus, manifestar o amor de Deus, manifestar misericórdia, graça, por onde você passar. Jesus, ele quer que a gente faça isso. Ele espera que façamos isso. Que a gente não deixe para depois o que a gente pode fazer hoje, o que a gente pode fazer agora. Sobretudo, que nós entendamos que precisamos ser esses pequenos cristos por onde nós estivermos. Certamente muita gente será abençoada, certamente muita gente terá encontros com Jesus. Não se esqueça que Paulo diz que nós somos a carta que o mundo está lendo. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo, embora tenha uma Bíblia física, eles não leem mais essa Bíblia. Não só o mundo, como muita gente da igreja não lê mais essa Bíblia. Estão errados. Mas eles querem e esperam ler Jesus em nós. A Bíblia que o mundo está lendo somos nós. Somos eu e você. Qual tem sido a pregação que nós temos ministrado para tais pessoas? A pregação de domingo não é suficiente, porque ninguém se alimenta uma vez por semana. Mas todas as vezes que nós nos alimentamos em nossas igrejas, na sua casa, seja onde você estiver, você se alimenta e você entende que você passa a ser um discípulo enviado a saciar a fome de uma multidão, certamente seremos a carta que essas pessoas estão lendo. Seremos a Bíblia que essas pessoas estão lendo. E qual que é o nosso testemunho? O que nós temos pregado para tanta gente? E eu encerro essa reflexão com talvez um dos versículos mais conhecidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por nós é entrega. É entregar o seu melhor. Jesus Cristo, ele deu o seu Filho unigênito, seu único Filho. E o que nós temos entregado enquanto discípulos e filhos de Deus? Discípulos de Cristo, filhos de Deus. O que nós temos entregado? A gente tem, certamente todos nós temos algo para entregar. Então, não permita que o seu dia termine sem você ter entregado o seu melhor. Aquilo que é melhor você sabe. Você sabe o que você tem de melhor. Então entregue isso pelo seu próximo. Se doe. Quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Todo aquele que semeia, colhe da sua semeadura. Então, que possamos semear o amor que Deus tem por nós. Que possamos semear esse amor por onde nós passarmos. Que Deus nos abençoe e que sejamos esses pequenos cristos enviados por onde nós passarmos. Seja você a Bíblia que o mundo espera ler. A Bíblia que o mundo está lendo. Seja você essa Bíblia, seja você essa carta, seja você esse enviado de Jesus. Que Deus nos abençoe, paz e bem.